Mas é bonita, viu? Deus te abençoe. Tá com a saudade dela, um frio em São Paulo. E eu sem o cobertor de orelha. Irmãos, o frio, isso é terrível. 13 graus, saí daqui, um calor. Cheguei lá em São Paulo, 13 graus. Meu Deus, muito frio, viu? Quase os dentes caíram. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 9. 2 Timóteo 4, 9. Todos acharam aí? 2 Timóteo 4, 9. Diz assim, 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o funileiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também deles, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua maravilhosa palavra. E a minha oração nesse momento, nessa noite, é que o Senhor abra o nosso coração de uma forma poderosa, de uma forma clara, para que a palavra do Senhor entre no nosso coração e nos abençoe, e nos fortaleça, e nos dê nessa noite, ó Deus, a sabedoria para o nosso coração, para a nossa vida, para que a gente possa viver de uma forma plena, que a vida, a nossa vida, a vida que o Senhor nos deu em nós, possa ser, ó Deus, motivo de grande alegria para o teu coração. Como é bom quando nós vivemos para verdadeiramente a tua glória, fazer a tua vontade, cumprir, ó Deus, com os teus desígnios, com o teu chamado para a nossa vida, com o teu propósito. Oh Senhor, eu creio que esse é o nosso maior bem, viver de uma maneira tão clara, viver de uma maneira tão profética, viver de uma maneira tão poderosa nesse mundo, que a nossa vida realmente faça sentido para o Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Ao ler esse último capítulo de 2 Timóteo, nós estamos aqui lendo os últimos momentos da vida do apóstolo Paulo nessa terra. Esse homem, ele, após esse foi o último livro que ele escreveu na sua vida, na verdade.
E após esse momento, nós não sabemos claramente quanto tempo ele viveu, mas tudo indica que após Paulo escrever o último capítulo de 2 Timóteo, ele não viveu mais muito tempo, porque Paulo foi decapitado, Paulo teve a sua cabeça cortada e separada do seu corpo, num ato de violência, num ato de investida mesmo dos poderes desse mundo contra a sua vida, mas não sem a permissão de Deus. O tempo de Paulo aqui na terra havia chegado ao fim, e às vezes a forma como nós partimos é muito dolorosa. Eu não sei, mas com certeza muitos de vocês aqui já tiveram experiências muito difíceis em relação à partida de pessoas que foram uma alegria muito grande para Deus. Nós conhecemos pessoas que morreram em acidentes, pessoas que morreram de câncer, pessoas que morreram num infarto, pessoas que de repente estavam vivas, mas de repente elas partiram. E no fundo, a morte é só uma desculpa para que nós vivamos de forma plena. Nossa geração, esse tempo, vê, na verdade, a morte como alguma coisa absurda, e como se aquilo fosse, sei lá, como se fosse alguma coisa de outro mundo, Mas o tempo da nossa vida nessa terra já foi determinado. A Bíblia diz que alguns viverão 70, outros passarão um pouco mais, e o fruto dessa insistência em permanecer nessa terra é cansaço e fadiga. Mas, olhando para a vida do apóstolo Paulo aqui nesse momento, nós estamos diante de um homem muito forte. E, contraditoriamente também, nós estamos diante de um homem muito quebrantado. A força de uma pessoa não está relacionada à sua posição nesse mundo, à sua função política nessa terra, o seu trabalho, a sua condição financeira. A força de uma pessoa não está relacionada àquilo que a importância que ela tem para esse mundo. Não. A força de uma pessoa está atrelada, é inerente ao padrão de vida que ela viveu nesse mundo para agradar a Deus. A vida dessa pessoa, quanto mais ela viveu nesse tempo, entendendo o seu propósito, entendendo a sua vida, entendendo a sua missão, a sua função nessa terra. E é importante que você hoje esteja aberto ao que Deus vai falar ao seu coração, porque você também precisa entender qual é a sua função, qual é a sua missão, qual é o seu papel nessa terra. Você não foi feito, nem foi feita simplesmente para nascer, crescer, casar, ter filhos e frequentar uma igreja e ir para o culto e sentar no banco, de repente participar de alguma coisa, contribuir, servir e de repente ir embora para casa, viver a sua vida, morrer e ir para o céu. A sua vida não se resume a isso. Quando nós olhamos a vida das pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós vamos ver algo mais na vida dessas pessoas. Nós vamos perceber que a vida dessas pessoas, ela foi, no caso a vida, ou as pessoas foram tão impactante nesse mundo, a vida dessas pessoas foi algo tão marcante, foi algo tão significativo, foi algo tão poderoso, que elas são lembradas até o dia de hoje. E a pessoa mais impactante que viveu nesse mundo foi o Senhor Jesus. Foi a pessoa mais impactante que já viveu, que teve a vida mais impactante nesse mundo, foi o Senhor Jesus.
Ele não veio com asas, ele não veio em forma gloriosa, ele não veio como um anjo, ele não veio com todo o seu poder, toda a sua glória, ele não assustou as pessoas. Quando o Senhor Jesus veio nesse mundo, ele veio de uma forma muito humilde. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num lugar muito simples, sabe, num lugar que as pessoas não costumam nascer. Ele nasceu num lugar sem muitos recursos, ele nasceu num lugar sem muito atrativo. Quem de nós gostaria de ter um filho numa manjedoura? A gente faz planos de saúde porque a gente quer ter os nossos filhos no Rafael, no São Rafael, no Aliança, no Português, ou num hospital público bom, que graças a Deus tem muitos hospitais públicos bons também aqui nessa cidade, graças a Deus, né? Então, a gente faz planos para que os nossos filhos nasçam debaixo de um padrão de segurança, de conforto. E o Filho de Deus nasceu numa manjedoura. Ele viveu a sua infância como uma criança absolutamente normal, mas aos 12 anos ele já tinha um conhecimento de quem era o seu pai verdadeiro, e ele já conversava com os conhecedores da lei, com os doutores da lei, sabe? Com os advogados daquela época da lei, da palavra de Deus, os profundos mestres daquela época. Ele já conversava aos 12 anos com aquelas pessoas sobre as coisas de Deus. E depois viveu a sua juventude. Nós não sabemos muito, não temos muitos detalhes a respeito da sua juventude, mas aos 30 anos esse homem se manifesta com uma vida profunda e útil à humanidade. Ele abençoava as pessoas. A marca da vida de Jesus foi o serviço. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer a Deus por meio do sofrimento. Jesus foi o homem mais maravilhoso que já andou nesta terra. Tudo que você puder imaginar de bom, que a Bíblia não pôde registrar, esse homem fez. Ele perdoou quem não merecia ser perdoado. Ele disciplinou quem se achava o melhor, o primeiro, o mais santo. Ele confrontou essas pessoas. Ele curou as pessoas que estavam doentes, possessas, doentes na sua alma, no seu corpo. Ele foi a pessoa mais incrível que já viveu nessa terra. Ele não foi um político, ele não foi um administrador, ele não foi um engenheiro, ele não foi um governador, ele não foi um presidente. Ele foi um servo. Ele andava para lá e para cá como alguém que tinha um profundo conhecimento da sua vida, do seu chamado e do seu papel nesse mundo. E eu acredito que esse jejum vai trazer ao seu coração uma clareza muito grande a respeito do seu papel aqui nesse lugar, na igreja, no lugar que você mora, no seu condomínio, na sua família. Você precisa olhar para dentro do seu coração e ver o que Deus enxerga em você. Esse jejum, esse tempo que nós vamos passar de oração, tem o propósito de fazer você olhar para dentro de você e se ver com os olhos de Deus. Porque nós podemos nos ver com outros olhares, com outras impressões. Nós temos impressões a respeito de nós, mas só Deus conhece a gente profundamente. E a palavra do Senhor diz que ela, a própria palavra, entra no mais profundo do nosso coração, em divisões que nós não conhecemos, juntas e medulas, alma e espírito, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus entra tão profundo dentro de nós que ela vê a gente como a gente não se conhece. A palavra de Deus entra dentro do nosso coração e ela conhece a gente de forma, na nossa essência. Os pensamentos que estão dentro do nosso coração, os sentimentos que estão dentro do nosso coração, se há amargura, se há ambições, se há desejos, se há sonhos,
tudo que está dentro do nosso coração, a palavra do Senhor entra tão profundo dentro de nós, e ela conhece, ela perscruta, sabe? Ela entra, ela é como uma sonda. A Bíblia chega a dizer, a própria palavra a respeito dela mesma, chega a dizer que ela é como uma espada, porque a espada era o instrumento mais perfurante, perfuro-cortante daquele tempo, era o instrumento que mais poderia se aprofundar dentro de uma pessoa. E geralmente, a espada, quando ela entrava para ferir, para matar. E a palavra de Deus, diferentemente de uma espada, ela entra dentro de nós para nos dar vida. Diferente da espada humana, a palavra de Deus entra dentro de nós para sondar o nosso coração e trazer à tona e trazer ao nosso coração aquilo que a palavra vê de nós. E nós começamos a nos enxergar por meio do olhar da palavra. Quando a palavra entra dentro de nós e perscruta o nosso coração e se aprofunda e vai nesses lugares profundos que estão dentro de nós, que nós nem mesmo conhecemos, então a palavra de Deus, ela tira um retrato do nosso ser, da nossa essência, e ela nos mostra, ela nos faz ver, nós nos vemos como Deus nos vê, de uma forma profunda e verdadeira. Então, você precisa ter uma clareza a respeito de quem você é. Nesse texto que nós estamos aqui lendo, estudando, ministrando hoje à noite, esse texto tem uma mensagem poderosa para o nosso coração, porque nós estamos vendo uma pessoa que está no final da sua vida, está chegando no final do seu ministério, no final do seu propósito nessa terra. E ele começa a dizer o seguinte: o final não é tão glamuroso como a gente imagina. E no final ele começa a dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, vem depressa. Onde Paulo está aqui? A primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é: onde Paulo está aqui? Paulo está numa prisão aqui. Ele está numa cadeia aqui. Paulo não está num palácio. Paulo não está sendo honrado ou reconhecido, né, nesse momento como o maior líder da igreja cristã, não está sendo reconhecido como o apóstolo da igreja, não está sendo reconhecido como o pastor das igrejas da Galácia ou dos gentios. Ele não está sendo reconhecido por isso. Paulo está aqui agora numa prisão, e ele diz para Timóteo o seguinte: eu me sinto abandonado. Demas, ele amou mais o presente século. Demas amou mais o mundo. Ele está dizendo, Demas se desviou, Demas abandonou os caminhos do Senhor. E ele, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas foi embora. E ele diz o seguinte: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e somente Lucas está comigo. Esse Lucas aqui é o autor do livro de Lucas. Impressionante que num tempo tão difícil da vida desse homem, ele se sente abandonado pelos seus filhos, principalmente por Demas, porque o único que ele pontua claramente que abandonou porque amou o presente século, mas os outros, Crescente, Tito, eles a próprio mando de Paulo foram cuidar das igrejas que Paulo tinha fundado. Mas chega um momento que ele se sentiu só, se sentiu ali desamparado, sabe? E é importante a gente pensar que esse texto traz uma revelação muito grande para nós nessa noite. Nós podemos estar aqui sentados nesse lugar e nos sentir desamparados. Nós podemos estar aqui reunidos na igreja e nos sentir desamparados. Porque esse desamparo muitas vezes não é um desamparo geográfico, sabe? A gente tem pessoas próximas de nós, perto da gente. Paulo tinha Lucas, só tinha Lucas. E às vezes nós temos tantas pessoas
mas nós estamos vivendo uma vida de desamparo, olhando para dentro do nosso coração, muitas vezes, nós nos sentimos desamparados, nos sentimos tristes, não temos com quem abrir o nosso coração, não temos com quem tratar as questões que estão dentro de nós, nos incomodando, sabe, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, minando, roubando a nossa vida, a nossa força. E é interessante a gente pensar que Paulo se sentiu dessa forma também. Embora tivesse Lucas, mas Paulo foi olhando para as pessoas que ele conquistou, que ele ganhou, que ele discipulou, que ele ensinou, que ele ministrou ao longo da vida, e de repente, no momento crucial da sua vida, essas pessoas não estavam próximas a ele. Então ele abre o seu coração, ele deixa transbordar no seu coração uma frustração. As pessoas que eu mais amei, elas me abandonaram. E ele diz: só Lucas está comigo. E quem é Timóteo? Timóteo era o discípulo mais próximo de Paulo. Ele, Tito. Timóteo era o filho de Paulo espiritual. Timóteo era aquela pessoa que, quando Paulo precisava, ele estava próximo. Timóteo era aquela pessoa que, quando Paulo tinha uma necessidade, recorria a ele. E é interessante que a Bíblia diz que Timóteo era muito jovem. Provavelmente nesse momento aqui, Paulo já estava velho. Provavelmente nesse momento aqui, Timóteo já havia alcançado um novo nível de maturidade, um nível de companheirismo, de crescimento espiritual. Nós estamos falando de homens muito maduros aqui. E é interessante que nós olhamos aqui é uma fotografia, sabe? Não daquelas que a gente coloca no Facebook, rindo, feliz, como eu coloquei essa semana, eu acho que foi até hoje, né? Eu coloquei uma foto muito bonita lá com o pastor Carlos Alberto, com o Antônio, com o pastor de Feira de Santana. Nós fomos para São Paulo, para a reunião, para receber do nosso discipulador, do nosso líder, sabe? Para estar perto dele. Ontem passei um dia maravilhoso com o Davis, fui para a casa dele, lá em Atibaia, sabe? Eu, o Antônio, o Luiz, e passamos momentos assim de abrir o coração, de compartilhar a minha vida, de compartilhar as coisas que estão acontecendo aqui. Isso é tão importante, você ter alguém que você possa chamar aquela pessoa de seu amigo, de seu discípulo, de seu discipulador, de seu irmão mais próximo. Então estávamos lá, eu postei uma foto tão bonita no Facebook, todo mundo arrumado, sabe, com uns capotes bonitos, um frio, mas todo mundo, sabe, alinhado, assim, todo mundo bonito, charmoso, né? Quando no frio você se veste melhor, né? Então essa foto aqui do nosso amado Paulo não é esse tipo de foto. Não é essa foto que a gente coloca no Facebook onde está todo mundo bem, não. Né? Aquilo é um momento só. Essa foto aqui é a foto de um homem que está quebrantado. Ele não está quebrado. Entenda, é diferente. É completamente diferente. Geralmente uma coisa que está quebrada, ela perde a sua função, a sua utilidade. Aí você tem que chamar alguém para consertar. Mas aqui nós estamos diante de um homem quebrantado. E é exatamente o contrário, porque você sabe que no reino de Deus, as coisas no reino de Deus, elas são proporcionalmente inversas, né? Os últimos serão, os maiores serão os que servem, não é assim? Então no reino de Deus as coisas são diferentes. Então nós estamos diante de um homem quebrantado, nós estamos diante de um homem que está agora no ápice da sua função. Sabe, ele está vivendo um momento mais importante, mais precioso da sua vida. Alguém que está aqui relatando, aqui ele faz um histórico rápido, um relato rápido dos últimos tempos da sua vida, só que é alguém que está olhando ainda para o futuro. Alguém que, embora esteja no fundo de uma cadeia, ainda entende
o seu propósito e ainda se vê como alguém útil para Deus. Sabe, amados, não é o lugar que nós estamos que nos faz úteis para Deus, perdão. Não é os recursos que nós temos que nos fazem úteis para Deus, né? Acho que o termo melhor é esse, nos fazem úteis para Deus. Não é o lugar que a gente está que nos torna mais capacitado, mais útil para Deus, não é isso. Mas nós estamos diante de um homem aqui, lembrei, que está no ápice da sua função para Deus. De alguém que, mesmo no fundo de uma cadeia, mesmo se sentindo abandonado, mesmo com o seu coração sangrando por conta de ter investido tanto na vida de tanta gente, agora se vê apenas com um amigo, só com Lucas. E agora, ele poderia estar amargurado, Paulo poderia se mostrar aqui uma pessoa profundamente rancorosa, sabe? Ressentida. Eu fiz tanto por essas pessoas, eu ajudei tanta gente, eu ganhei essas pessoas para Jesus, eu levei essas pessoas a um nível de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, e ele poderia estar aqui falando com Lucas. O último relato do capítulo 4 de 2 Timóteo poderia ser, sabe, um desabafo do apóstolo Paulo somente. Então nós poderíamos estar diante de uma pessoa, obrigado irmãos, o que seria de mim se não fossem vocês? Então nós poderíamos estar diante de uma pessoa profundamente rancorosa, sabe? Reclamando da vida, reclamando de tudo. Mas, embora ele trouxesse à tona, sabe, aquele momento do seu coração, sabe aquele momento que a pessoa, ela simplesmente se expõe, ela se torna vulnerável, porque ele sente, Paulo é humano, amados. Nós estamos falando de uma pessoa que tem coração, que tem sangue correndo nas veias. Então, quando ele se vê nesse momento agora, e ele lembra de pessoas que, sabe, que o abandonaram, como esse Demas. Então, quando ele lembra desse homem, ele expõe isso, e ele diz assim a Timóteo: cuidado com ele, cuidado com esse homem, cuidado com essa pessoa. Paulo ainda, nesse momento, ainda alerta, ainda orienta Timóteo. E aqui nós vemos um momento de humanidade do apóstolo Paulo. É ruim, amados, a gente ser traído. É ruim a gente ser ferido. Esse não é o nosso propósito como cristãos, ferir, abandonar as pessoas. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é servir, é amar, é ser leais, ser fiéis. Esse é o nosso propósito como cristãos. Amar, servir, cuidar, abençoar. Esse é o nosso chamado. E Paulo está reclamando disso, de uma pessoa que sabe, que não cumpriu o seu papel. Mas a partir desse momento, ele começa dizendo algo tremendo para nós, e que eu acho que a gente precisa guardar isso no nosso coração nessa noite. E o que ele começa dizendo? Ele começa se mostrando como o apóstolo, mesmo dentro de uma cadeia. Ele diz assim: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Mesmo dentro de uma prisão, Paulo está delegando, Paulo está dando direção para a igreja. Mesmo dentro de circunstâncias muito difíceis, Paulo não deixa de exercer o seu ministério. Sabe, às vezes eu vejo a gente com questões tão pequenas, a gente passando por lutas tão pequenas, e a gente então abandona, sabe? Abandona os ministérios, abandona os irmãos, abandona os grupos, abandona os relacionamentos, por questões pequenas, sabe? A gente deixa de cumprir o nosso papel. E Paulo aqui, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, Paulo diz assim: Tíquico, vai para Éfeso. Timóteo está vindo para cá. Timóteo era o pastor de Éfeso. Então Paulo, quando ele tira Timóteo de Éfeso, quando Paulo pede Timóteo que venha até o seu encontro, ele pensa: eu não posso deixar a igreja lá desamparada. E ele manda Tíquico para lá, né? Paulo se preocupa com essas coisas, porque ele tem um coração de
de pastor, sabe? Ele tem esse coração, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com as pessoas, e aí ele diz algo tremendo nessa noite, nesse momento, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Paulo está com frio, o fundo daquela cadeia, daquela prisão, era algo muito frio, sabe? Aquele lugar era um lugar muito desconfortável, era um lugar muito inóspito, era um lugar muito frio, era um local inadequado para uma pessoa estar, era um local incômodo, não era um bom local para o apóstolo ficar, e ali ele está com frio, está cansado, final da sua vida. Vocês sabem que o velho, geralmente o idoso, ele sente mais frio, ele tem perdas no seu corpo. Então Paulo diz assim, traz a capa. Ficou lá na casa de Carpo. A capa ficou na casa de Carpo. Né? Traz a capa. Agora, o que ele pede que me chama muita atenção, e nós como cristãos precisamos estar muito atentos a isso. Ele diz assim, traz os livros, traz também os livros. E eu fico pensando, meu Deus, alguém que está no fundo de uma prisão, alguém que está numa cadeia, pronto para perto de ser executado, de ser decapitado, ainda está preocupado em aprender mais sobre Deus. Isso é um tapa de luva de pelica no nosso rosto nessa noite. Porque você tem o tempo que Paulo não teve, você como cristão tem os recursos que Paulo não teve, você como uma pessoa instruída tem, Paulo também era muito instruído, provavelmente mais até do que nós, mas você como uma pessoa instruída, com recursos nas suas mãos, ou com facilidades em suas mãos, você talvez não tenha, nesse último ano, lido absolutamente nada. Paulo diz assim para Timóteo, traze a capa que está em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros. E ele diz bem claramente assim, especialmente os pergaminhos. Paulo está pedindo, no final da sua vida, para trazer a palavra de Deus, trazer os rolos, os pergaminhos da palavra de Deus, para ele se inteirar mais das coisas de Deus. Eu fico pensando, o que esse homem aqui não sabe da palavra de Deus? Você pode me responder nessa noite? O que esse homem que foi apedrejado, sofreu naufrágio, que foi até o terceiro céu, viu coisas que nós talvez não temos conhecimento, que nós não sabemos. Talvez viu o próprio Senhor Jesus, e provavelmente viu o próprio Senhor Jesus e conversou com ele. O que esse homem que viu tudo isso não sabe, amados, da palavra de Deus? Mas ainda assim, ele pediu a Timóteo para trazer para ele os livros, os pergaminhos. Isso é para nós uma afronta muito grande. Isso tem que nos envergonhar de forma muito... Sabe, isso precisa nos envergonhar nessa noite. Porque você vai sair daqui hoje, e eu lembrei de uma história de uma irmã que chegava para o pastor e dizia assim, todo domingo o pastor ficava na porta apertando a mão dos irmãos, e a irmã passava e dizia assim, pastor, o senhor é fantástico. E aí ele, no primeiro momento que ele ouviu aquilo, ele gostou, né? Aí no segundo domingo, a irmã de novo, pastor, o senhor é fantástico. Aí no terceiro domingo, o pastor olhou para ela e disse, minha irmã, vem cá, por que todo domingo a irmã me diz que eu sou fantástico? Ela, não, porque o senhor termina o culto cedo e eu vou para casa assistir o Fantástico. O senhor é fantástico. Talvez você vai sair daqui, eu não vejo problema nisso não, eu gosto muito de assistir, sabe, Fantástico, outros programas que são interessantes, que, né, atualizam a gente, mas talvez você vai sair daqui hoje e vai para sua casa e você tem bons livros na sua prateleira, mas você nunca pegou nenhum deles. Eu fui para São Paulo agora, aí eu falei com o Antônio,
Quando a gente chegar lá na comunidade da graça, nós vamos na livraria. Aí eu comprei esse livro aqui, ó. O Racismo, a Cruz e o Cristão. A Nova Linguagem em Cristo. Vocês sabem quem escreveu esse livro? John Piper. Um dos maiores autores do nosso tempo. John Piper. Eu comprei esse livro para eu ler. Eu comprei também esse livro, Paulo, uma biografia. Eu já tenho uma biografia de Paulo escrita por Charles Swindoll. Eu já li toda ela, mas essa aqui eu não li ainda. Quando eu comprei, que eu dei uma folheada aqui, falei, caramba, tem tanta revelação aqui, tem tanto entendimento novo aqui. Eu comprei esse livro aqui, ó, 12 Homens Extraordinariamente Comuns. É um livro que fala dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, de John MacArthur. Vocês sabem quem é esse homem aqui, o John MacArthur? Ele é o fundador da Comunidade da Graça nos Estados Unidos. Ele foi o cara que inspirou o pastor Carlos Alberto a fundar a Comunidade da Graça. Você imagina, eu tenho livros dele aqui também no escritório. E eu comprei um aqui para os jovens. Eu vou dar a Carol, que eu lembrei, quando eu vi lá os jovens, quando eu vi esse livro, eu lembrei de Carol e Ramon, que é líder dos adolescentes, na verdade, né? E aí, esse livro é interessante. Par ou ímpar? Perguntas e respostas para quem ou não quer encontrar o amor da sua vida. Que legal! Perguntas e respostas. Aí quando eu olhei, falei, deve ser um livro bobo. Quando eu olhei, por que ainda estou solteiro? Aí ele vai escrevendo aqui. Muito legal esse livro. Vou dar para ela agora, para ela passar para os adolescentes, treinar os adolescentes, ensinar a palavra de Deus para os adolescentes. Tem outro livro maravilhoso aqui que eu deixei por último para falar dele. Fé Cidadã, do pastor Carlos Alberto Bezerra Júnior, filho do pastor Carlos Alberto Bezerra, o Júnior. Ele escreveu esse livro, Fé Cidadã, simplesmente maravilhoso. Esse aqui já tem dono, já tem dona, na verdade. A irmã Graça de Jorge estava querendo ler esse livro há muito tempo. Ela falava, pastor, quando o senhor for em São Paulo, eu quero que o senhor, quando o senhor puder, compre para mim esse livro. Aí eu comprei para ela esse livro aqui. Não trouxe nem para mim, eu comprei para ela. Ele fez uma dedicatória linda aqui. Quando a gente tem sede pelas coisas de Deus? Quando você leu um último livro que mexeu com você? Porque assim, claro que o nosso livro base, sabe, é a palavra de Deus. Claro que é a palavra de Deus. Mas quando você lê alguma coisa que traz luz sobre a palavra de Deus, que traz uma revelação, porque assim, amados, a palavra de Deus é a nossa base. Tudo que nós precisamos está aqui. Só que Deus, ele faz o seguinte, ele dá uma revelação para alguém e ele entende melhor algo que vai falar poderosamente ao seu coração. Deus faz assim. Ele pega alguém que está buscando, que está, sabe, se aprofundando nele, aí ele traz um entendimento, ele traz uma revelação daquilo que está escrito. E de repente, quando você lê algo de alguém que tem relacionamento com Deus, que já andou aonde você está caminhando agora, você tem um conhecimento novo de algo que você não imaginava. E eu acho que nós cristãos, nesses últimos 4 a 4 anos para cá, nós nos tornamos preguiçosos. Eu quero ministrar hoje, de forma que você aqui fora queira me catar e me dar uns... Eu quero pegar o pastor Paulo hoje. Eu não gostei da pregação. Eu não quero que você goste da pregação hoje. Eu não quero que você goste. Eu quero que você saia daqui incomodado, com raiva de mim. Eu quero que você saia daqui dizendo assim, a palavra hoje não foi boa não, mas não porque eu preguei com raiva, eu preguei com mágoa. Não, é porque Deus falou o seu coração de uma forma que você não esperava. Sabe, amados, eu não quero machucar você, não é isso que eu quero fazer. Mas nem todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, a gente sai feliz. Tem vezes que a gente sai triste, porque a gente olha para dentro de nós, a gente reconhece o nosso pecado, e a gente diz assim, eu não estou bem com Deus. Então, eu pergunto,
Nós, cristãos, não estamos com tempo para ler nem a Bíblia. Imagine se nós vamos ler um livro. Imagine se a gente vai se dedicar. Você percebeu que a coisa mais importante, muitas vezes, que o diabo tem roubado de nós nesse tempo, é o tempo. Você não tem tempo para educar o filho. Você não tem tempo para ver as coisas que estão acontecendo na sua casa, na vida da sua família, da sua esposa. Você não tem tempo para nada. Você não consegue, muitas vezes se relacionar, a não ser aqueles que estão trabalhando com a esposa, mas mesmo assim, às vezes o tempo que tem é para trabalhar e não para conversar das coisas de Deus. Se eu perguntar aqui, quem então já leu um livro com um filho ou com uma esposa, meu Deus, eu nem vou perguntar, porque eu não quero que vocês passem vergonha. Mas olha para esse homem, amados. Olha para esse homem. Olha para o apóstolo Paulo. Ele não tinha a cama que você tem. Ele não tinha a luz que você tem no quarto. Ele não tinha o conforto que você tem na sua casa, do sofá. Ele não tinha os recursos que você tem. E ele pede a Timóteo para trazer os pergaminhos. Você não tem ideia do peso desses livros naquela época. Como era complicado desenrolar aquilo e ler e procurar. Hoje é tudo tão prático, tudo tão simples, e a gente não faz, porque nós somos, ou estamos, preguiçosos. É prático ligar a TV e assistir o Fantástico. É muito prático. Paf. Mas gastar tempo, como educar o filho? Como falar o coração? Como servir? O que esse dom fala? Como eu posso crescer em Deus nessa área? Como eu posso ser mais santo? Como eu posso atuar no ministério tal? O que eu posso aprender para poder servir melhor ao Senhor? De repente, na música, no G100, nos grupos, nós estamos diante de um homem que está morrendo, perto de morrer, próximo à morte, mas ainda está preocupado em aprender mais de Deus, em ouvir a palavra, em ler, em buscar a palavra de Deus. E olha que você sabe bem que, devido aos apedrejamentos que Paulo sofreu, e não foi um apenas, mas vários, a gente acha, que parece que as pessoas estavam jogando esponja nele, Aí uma esponjinha batia aqui, caía ali. As pedras bateram nos olhos, bateram na cabeça, bateram no ouvido. Paulo era um homem cheio de marcas, a ponto de alguns livros que ele escreveu, ele dizia que tinha alguém escrevendo por ele, e ele só assinava o livro. Ou alguns outros ele escrevia em letras grandes, porque ele já não enxergava bem. E é essa pessoa que nós estamos falando, que está dentro de uma cadeia, num lugar frio, sem luz, procurando ainda ler a palavra de Deus. E eu fico me perguntando, meu Deus, como nós não seremos cobrados? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando foi que você tirou uma parte do seu salário para comprar um livro que fala sobre santidade, ou sobre dons, ou sobre ministério, ou investiu num curso na sua vida? Quando é que você fez isso? Quando é que você comprou uma Bíblia de estudo para você? Olha aí. Quando? Quando é que você investiu nisso? Mas se eu perguntar aqui, quando foi que você comprou o último tênis para o filho, ou a bolsa da moda, ou a calça, ou a blusa, ou aquele jogo, ou aquele, batom? O que falta na gente, na verdade, é prioridade. Isso é o que falta na gente hoje. Irmãos, quando eu olho para esse texto de Paulo, eu tenho muita vergonha de mim, porque eu estou falando de um homem que,
está aqui com o coração quebrado, ferido, quebrantado, melhor, como eu disse, quebrantado, mas um homem que está completamente antenado e atento às coisas de Deus. Sabe quem eu vejo aqui? Eu vejo um homem muito forte, que não se entregou, que, como ele mesmo disse aqui, lutou o bom combate. Olha o que ele fala, o que ele continua dizendo: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Você percebeu que a oração dele aqui não é como do salmista? Joga ele na pedra, que a espada passe na cabeça dele, que ele seja destruído, que Deus dê, que a vingança venha sobre ele. Não, ele está dizendo que o Senhor trate com ele. E ele vai dizendo para Timóteo: você se proteja dele, guarda dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Esse homem se tornou um adversário, sabe, um adversário, e a Bíblia chama, vocês sabem muito bem quem a Bíblia chama de adversário. Paulo está dizendo, na verdade, que Alexandre se deixou usar pelo diabo, é isso que ele está dizendo, e atrapalhou a vida dele. E ele vai dizendo que na primeira defesa dele, ninguém foi a favor dele, antes todos o abandonaram, e aí ele vai dizer que isso não lhe seja posto em conta, e ele disse assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Veja, mesmo em meio, debaixo de forte acusação, de forte atuação do inimigo, de forte perseguição, Paulo estava preocupado com a pregação plena, de cumprir com o seu papel, com o seu chamado. Ai, meu Deus, a gente pisa num espinhozinho, a gente já fica: ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pastor, olha, eu não posso mais ocupar essa função. Pastor, aconteceu um problema aqui, eu preciso entregar tudo, pastor. Meu Deus, queridos, meu Deus, como nós somos tão infantis, tão pequenos, tão fracos, tão covardes diante dos desafios que Deus tem dado para nós. É importante que nessa noite você se veja, que você descubra o seu papel nessa noite. Preste atenção no que eu vou falar com você. Nós cantamos, nós pregamos, ou você participa de algum ministério, seja da recepção, seja líder de G100, líder de jovens, ou de adolescentes, ou um diácono, não importa, mas tudo isso é apenas um pretexto para você cumprir o seu papel, que é pregar o Evangelho, formar discípulos, fazer pessoas parecidas com Deus. Nós precisamos, nesse tempo, de nos ver como homens e mulheres fortes para Deus. Nós estamos diante de um homem que está no fundo de uma cadeia, provavelmente quase cego, num lugar escuro, abandonado por todos os amigos, quase todos. Apenas Lucas estava com ele, apenas Timóteo era o escudeiro fiel daquele rapaz, daquele homem, daquele apóstolo amado, e ele está agora pedindo, sabe, clamando: vem depressa, porque Deus tem coisa para falar comigo ainda, vem depressa, traz a capa, estou com frio, vem depressa, pessoas me abandonaram, preciso de você, preciso estar perto de gente amiga, de gente que está comigo, de gente que me ama, sabe, amados? No final da vida o que importa é estar perto de gente que ama. Esses dias a gente estava assistindo um programa, foi até o Fantástico, na verdade, estava assistindo, aí o sujeito pegou Covid, ficou com Covid 52 vezes, ou ficou um ano com Covid, um negócio desse, e aí a primeira coisa que ele fez, foi chamar a ex-esposa com o marido dela, para se reconciliar com ela, para pedir perdão a ela. Passou na TV, achei tão interessante, que quando no final da vida o que a gente quer é se reconciliar com as pessoas, a gente não quer morrer brigado com ninguém, a gente quer se reconciliar, e depois ele estava lá falando: eu sobrevivi, né? Chamei esposa, chamei filho, ex-esposa que estava brigada, veio ela e o marido, e a gente se reconciliou, e ele foi contando as histórias, e eu vejo esse homem assim aqui, alguém que está perto, que quer estar perto de gente que ama ele, que gosta dele, e a gente precisa disso.
A gente precisa se sentir amado. Paulo queria se sentir amado naquele momento. E ele fala com Timóteo: vem depressa, traz a capa, estou com frio, tenho necessidades físicas, mas também tenho necessidades emocionais. Eu quero estar perto de você, eu quero te ver, todos estão distantes, mas Lucas está aqui, mas só Lucas não basta, eu quero mais um, eu quero quem? Eu quero meu filho amado. Timóteo foi o discípulo mais importante, mais fiel, mais dedicado a Paulo. Foi Timóteo. E quem Paulo quis estar perto no final da sua vida? Do discípulo amado, do filho. Ele quis estar perto do filho. E ele fala com o filho que mesmo em meio a situações tão difíceis, ele não deixou de cumprir o seu papel. Eu percebo e vejo pessoas tão inteligentes, tão talentosas, tão fortes aqui, tão capacitadas, mas que estão, né, são irmãos, pessoas, estão tão aéreas, tão desligadas, tão desconectadas ou desconectadas com o seu papel, com o seu chamado, com a sua missão, com o seu propósito. E ele diz: eu fui liberto da boca do leão. E ele encerra fazendo as saudações, mas antes desse encerramento ele diz assim, olha o que ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele sabia que ele estava perto de morrer. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Alguém que, mesmo no final da sua vida, mesmo próximo a uma morte terrível, ainda consegue dar glórias a Deus e confiar no Senhor e dizer: o Senhor me livrará, o Senhor me livrará, o Senhor me livrará. Sabe quando nós temos essa confiança de que o Senhor vai nos livrar? Sabe como nós temos essa confiança? Quando nós servimos ao Senhor de forma plena, quando nós servimos ao Senhor de forma inteira, quando nós somos dedicados ao Senhor. Você já notou que o próprio Paulo estava ali presente, diz as Escrituras, na morte de Estevão. E sabe, na morte de Estevão tem um detalhe que chama muito a minha atenção, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ali a Bíblia fala de uma forma poética, quando ele estava sendo destruído, quebrado por pedras. A gente acha que eles jogavam aquelas pedrinhas, né? Aquelas, igual essas britas que tem aí fora, mas pense em pedras do tamanho de um paralelo, batendo na cabeça, batendo na testa, no ouvido, nos olhos, sabe, no pescoço de Estevão, e vindo pedras de todos os lados. E a Bíblia diz que ele vê os céus abertos. Quando Estevão está sendo apedrejado, destruído, machucado, o que ele vê são os céus abertos e o Senhor em pé, esperando ele para recebê-lo. E eu fico encantado com essas cenas, porque a gente vê, né, Paulo com uma convicção tão clara do Senhor no seu coração. Paulo aqui nesse último momento ainda vendo e dando glória a Deus. E é interessante que quanto maior a aflição, mais nós vemos o Senhor. Quanto maior a dor e o sofrimento, mais nós vemos o Senhor. Quantas pessoas que poderiam testemunhar aqui nessa noite, diferentemente também, pastor, eu sei do que o senhor está falando. Eu sei do que o Senhor está falando, porque foi nos meus momentos de maiores dores, de maiores sofrimentos, de angústia, que eu vi o Senhor assim ao meu lado, perto, dentro de mim, me fortalecendo, me abençoando e falando ao meu coração, cuidando de mim. Sabe quando nós podemos ver o Senhor de uma forma presente na nossa vida? Sabe quando nós podemos ver o Senhor? Nos momentos mais difíceis. Mas quando nós estamos cumprindo fielmente o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso papel como cristão, e por causa disso, nós estamos sendo feridos, tocados, machucados, quebrados, mortos, como a galeria dos heróis da fé fala lá em Hebreus. Sabe, amados,
nós precisamos de uma experiência mais profunda com o nosso Pai Celestial. Nós estamos preocupados com os recursos que nós vamos precisar amanhã. Nós estamos preocupados com os nossos filhos, nós estamos preocupados com a nossa vida natural desse mundo. E eu percebo que a igreja se perdeu em algum momento, no sentido de que nós não temos mais aquela preocupação com as pessoas perdidas. Note que nós não temos mais aquela preocupação de convidar os nossos amigos para vir ao culto, de falar de Jesus com amor, com paixão no nosso coração, com ardor, sabe, de mostrar que temos um relacionamento profundo com o nosso Pai Celestial. Nós estamos perdidos nesse sentido. Nós não temos mais aquele fogo no nosso coração, onde os incrédulos, eles olham assim para a gente e dizem assim: quando um dia eu for cristão, eu vou querer ser igual a você. Nós estamos perdendo essas coisas. Parece que nós estamos nos amoldando a esse mundo e vivendo como o mundo. Eu tenho percebido isso, sabe? Que a igreja hoje ela está mais parecida com o mundo do que com o corpo de Cristo. As nossas palavras, as nossas atitudes, sabe, as nossas paixões, as nossas prioridades, tudo está parecido com as coisas do mundo. E Deus precisa hoje nos falar ao nosso coração, nos levar a um nível de arrependimento, de quebrantamento, de relacionamento com Ele. Fica de pé em nome de Jesus. E tu és meu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai Celestial. Obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra que precisa nos confrontar, precisa nos quebrantar nessa noite, Senhor. Pai, nós estamos vivendo uma vida cristã miserável, Senhor. Essa é a verdade. Uma vida cristã, ó Deus, que não é vida, Senhor. Na verdade, ó Deus, eu nem sei o que é, Pai. Muitas vezes nós estamos vivendo, ó Deus, segundo o curso desse mundo na igreja, Senhor. Nós não estamos vivendo uma vida profunda em Ti, Senhor. Nós não estamos andando nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, cumprindo com o nosso papel, com o nosso chamado. Pai, nós falamos tanto isso para as pessoas do mundo. Deus tem um plano para a sua vida, e nós estamos abrindo mão do plano que o Senhor tem para a nossa vida, dentro da igreja, no ministério, ó Deus, no relacionamento verdadeiro com o Senhor, nas nossas famílias. Pai, nós estamos vendo, ó Deus, maridos, homens que estão vivendo as suas vidas, de maneira, ó Pai, que as suas vidas estão, ó Pai, completamente, ó Deus, distantes do propósito do Senhor. Da mesma forma, ó Pai, mulheres que precisam se aprofundar em Deus, na oração, nos sofrimentos, nas lágrimas, na comunhão verdadeira contigo. Pai, em nome de Jesus, gera, ó Pai, um mover nesse lugar, um quebrantamento. Pai, muda, Senhor Deus, a realidade da comunidade da graça em Salvador. Gera em nós, ó Pai, um coração novo, um coração apaixonado pelo Senhor. Gera em nós, Senhor Deus, um comprometimento novo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós amemos ao Senhor, não apenas de palavras, mas de todo o nosso coração, em atitude, Senhor. Que nós amemos ao Senhor, que nós amemos ao Senhor. Pai, que a nossa primeira paixão seja o Teu reino, seja o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja um mover novo nesse lugar, Senhor. Aleluia. Oh, uma semana de paz e de prosperidade. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer.